Quarta-feira de decisão no primeiro turno do Campeonato Maranhense na fase classificatória. Sampaio Corrêa deve mandar mistão para o jogo diante do Pinheiro. Motoclube de São Luís preparado para o confronto diante do Macão Machão da Ilha e recebe um novo reforço para o campeonato. E o Maranhão Atlético Clube, Zé Augusto resolveu dar uma poupada no elenco, muita conversa, pouco treino para o confronto desta quarta-feira. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Deixe o seu joinha, seu like é importante. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para você participar do Fala Galera. Moçada, lembrando que hoje temos jornadas espetaculares. Teremos os jogos do Campeonato Maranhense que vão decidir o futuro das equipes, menos a do São José, o único time que está fora dessa briga ainda por classificação para essa etapa decisiva do primeiro turno do Campeonato Maranhense de Futebol. O time do Peixe Pedra que não tem mais chances. Demais, todos continuam com chances, tanto no grupo A quanto no grupo B. O grupo A compreende-se Sampaio Corrêa, Pinheiro, Chapadinha e IAP. E o grupo B, Maranhão Atlético, Motoclube de São Luís, Cordino e São José. Então são 4 em cada grupo, 3 jogos, por isso foi vapt-vupt, o campeonato nesse primeiro turno já está indo embora. O time do Sampaio Corrêa Futebol Clube, da Bolívia Querida, finalizou preparativos nesta terça-feira e já à tarde viajou para a Princesa da Baixada, onde já se encontra desde ontem. No final da tarde, vamos colocar dessa forma. O time do Sampaio está tranquilo, o técnico deve processar mudanças na defesa, no meio-campo e também no ataque para esse jogo diante do Pinheiro. Matematicamente, o Sampaio Corrêa ainda não estaria classificado, mas é apenas a matemática que precisa ser fechada. Ninguém vai conseguir tirar o Pinheiro dessa classificação, o Sampaio dessa classificação. O confronto com o Pinheiro precisando de um empate para se classificar. Desde que também o time do Chapadinha e do IAP, o IAP não vença, o Chapadinha não vença o IAP, né? Então são matemáticas aí para esse grupo A. No grupo B, o Maranhão já garantido, classificado, não está garantido ainda no primeiro lugar, na primeira colocação. Joga com o Motoclube, o Moto precisando tão somente de um empate. Empatando com o Maranhão Atlético, o Maranhão também com esse empate estaria na primeira colocação confirmada e o Moto como o segundo colocado. Nesse momento o cruzamento aponta para Sampaio primeiro contra Motoclube segundo e Maranhão Atlético primeiro, jogando nesse momento diante do Pinheiro, né? Então são esses confrontos que poderiam acontecer, mas essa rodada desta quarta-feira que vai definir tudo do campeonato. Então vamos lá, os confrontos que vão acontecer no Campeonato Maranhense. Aqui está para você no grupo, cadê o grupo? O grupo desta quarta-feira está aqui. Então Pinheiro contra o Sampaio às 19 horas, Chapadinha contra o IAP às 19 horas. E o outro grupo, o jogo do Maranhão com o Moto será às 19 horas. Antes, apenas um jogo, a gente já falou disso ontem, que o time do São José recebe o Cordino no Castelão, com o jogo apenas que será realizado. Antes de colocar os noticiários de Sampaio Corrêa, Moto e Maranhão Atlético Clube, eu vou trazer logo a arbitragem para esses confrontos, galera. Aqui a arbitragem no grupo A, Myron Frederico dos Ex-Novais, marcando Pinheiro e Sampaio Corrêa, 19 horas no Costa Rodrigues. Elson Araújo da Silva, Rafael Costa, são os árbitros assistentes. O quarto árbitro é o Tyson André Viegas. No outro jogo teremos Chapadinha e IAP com a arbitragem do Ranilton Oliveira de Souza, assistente número 1 Yuri Alves Soares e o número 2 é Raimundo Cristiano Cunha Marques. Então essa moçada aí vai marcar esse confronto do Chapadinha e do IAP e também do Pinheiro contra o Sampaio Corrêa. Agora vamos lá para o grupo B. Grupo B, a arbitragem de Paulo José Souza Mourão, Carlos Magno Moraes Serra e Paulo Roberto de Messuíta estarão com São José e Cordino, 15 horas e 30 minutos no Castelão. Maranhão e Motoclube de São Luís com José Henrique de Azevedo Júnior, com Edna Cristina e Rafael da Silva. Eles são os árbitros do jogo e o quarto árbitro é o Michael Matos Nunes. Portanto, está aí os árbitros que vão marcar esses confrontos.
desta quarta-feira, decisiva no futebol maranhense, campeonato 2023 no primeiro turno. Agora vamos saber das notícias do Sampaio Corrêa. A Bolívia querida, o time tricolor de São Pantaleão, que se preparou, já está na cidade de Pinheira, princesa da Baixada Maranhense. E quem vai falar para nós é ele, o Afonso Diniz, trazendo tudo do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Manda um recado, meu craque Afonso. Hoje é dia de Bolívia querida em campo, em busca de carimbar seu passaporte rumo à semifinal do primeiro turno do Campeonato Maranhense. O tricolor joga hoje na Baixada Maranhense diante do Pinheiro, às 7, no Costa Rodrigues. E deve ter um time bastante alternativo, com titulares ficando em São Luís e outros até no banco. O treinador Felipe Conceição fez alguns ajustes também pensando no domingo, na estreia da Copa do Nordeste, jogo contra o Bahia. Ele não confirma a formação, apesar de confirmar que vai mudar bastante a equipe, trazendo um mistão para o jogo de hoje à noite. A provável formação do Sampaio tem Luiz Daniel no gol. Na lateral direita, Ian. Os zagueiros Gabriel Furtado e Pedro Carrerete. E na lateral esquerda, Pará ou Vitinho. Emerson Souza, Maurício, os volantes, Rafael Vila, o articulador, ou até mesmo Natson. A trinca ofensiva deve ser composta por Gabriel Silva, Andrei e Vanderlei. O microfone mirante traz a palavra do Emerson, jogador que veio do Londrina com cartaz e está adquirindo aos poucos espaço no Sampaio e está cheio de expectativa para o jogo, hein, Emerson? A expectativa sempre boa, né? A expectativa de fazer um bom trabalho. Nosso segundo jogo fora de casa, né? Mas fora aqui da capital. Esperamos fazer um bom trabalho. Esperamos, na verdade, o que vem sendo feito, o que vem sendo imposto pelo professor. Conheci ali um jogador que eu joguei junto, que é o Esquerdinho. Mas é isso, vamos lá para buscar a vitória, como qualquer jogo, e pôr nosso ritmo, e se Deus quiser sair lá para a vitória. Certo? Palavra, portanto, do Emerson, em destaque no microfone mirante, falando sobre esse jogo diante do Pinheiro. Lembrando que o time do Sampaio Corrêa é o líder do Grupo A com 6 pontos, com um empate confirma essa primeira colocação. Com uma derrota, o Sampaio Corrêa vai para os critérios de desempate para adquirir a classificação e talvez até uma primeira colocação também com essa pontuação. Vencendo ou empatando só depende dele, o time tricolor, para ficar em primeiro e decidir no Castelão a grande semifinal deste primeiro turno do estadual. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, Afonso Diniz. Você pode também ter muito mais informações do blog do Afonso Diniz, afonsodiniz.com.br. Então é isso, Sampaio Corrêa. O Sampaio é um time grande, o Sampaio é um time que hoje tem um calendário total no Campeonato Brasileiro, é o time a ser batido, corre atrás do tetracampeonato estadual, o atual campeão maranhense, portanto. E o Motoclube de São Luís, os preparativos do rubro-negro maranhense, e que recebeu reforço, isso mesmo, tem novidade lá no Papão do Norte. Vamos convocar aqui o Marcelo Rodrigues para falar então do time rubro-negro maranhense para nós aqui no canal, nessa parceria com a Rádio Mirante São Luís do Maranhão, Mirante AM do Maranhão. Isso. Fala aí, Marcelo! Em meio à preparação para o clássico contra o Maranhão Atlético, o Maremoto, pela terceira e última rodada do primeiro turno do Campeonato Maranhense 2023, a diretoria confirmou a chegada de mais um reforço para a sequência do estadual. Como o próprio técnico Wallace Lemos tinha adiantado, antes mesmo da temporada começar, o Moto precisava de um atacante que atue pelas extremidades, um ponta que jogue pelas laterais do gramado. Nesta terça-feira, o novo reforço desembarcou em São Luís. A diretoria fez um mistério, não quis divulgar o nome do atleta, mas já consta no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, o nome de Rodrigo Mucuri, jogador de 27 anos, natural de Mucuri, Minas Gerais, que fez toda a sua base no Atlético Mineiro. Vem de passagens recentes no Murici, em 2021, onde jogou 23 partidas e marcou apenas um gol, e em 2022 passou por Unirb, Fluminense de Feira e América de Teófilo Otoni. Por último, estava no Independente do Curuí do Pará. Com o contrato já em vigência e devidamente publicado no BID, o Rodrigo Mucuri está apto a jogar contra o MAC nesta quarta-feira. Com o Rodrigo, o Moto então deve encerrar as contratações para a temporada 2023. Tinha até a previsão de contratar mais um zagueiro, mas a diretoria está satisfeita com os atletas que já integram o elenco
e o último a chegar para esse setor foi o Fernando, que inclusive tem sido titular, jogando como volante, quase como uma espécie de líbero, e foi o autor do gol da vitória no jogo passado diante do São José. Então, para a zaga, o Moto conta hoje com Iago Ramon, Luiz Felipe, Fernando, Bruno Vilaga e Matheus Cerejo. Falando agora de formação titular para o próximo compromisso do Papão do Norte, a tendência é pela manutenção do time que vem atuando nas últimas partidas. Afinal de contas, o time precisa de força máxima, já que a classificação para a semifinal ainda não está garantida. O Moto hoje tem 4 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo B e ainda pode ser alcançado pelo Cordino. Então a vitória é de extrema importância, não só para garantir a passagem de fase, como a liderança da chave para ter a vantagem de ser o mandante do jogo na semifinal, que será em partida única. Então, com base nesse cenário, o Moto deve ir com o que tem de melhor a campo. Éder no gol, Arlen na direita, Iago Ramon e Luiz Felipe na zaga, Maxwell na lateral esquerda, no meio-campo Fernando, Russo e Juninho Arcanjo, no ataque Enzo, Ronald e Johnny. Esse, portanto, é o provável 11 inicial do Motoclube. Lembrando, Mac e Moto jogam nesta quarta-feira, às 7 da noite, no estádio Mimosinho Santos. É clássico Maremoto, valendo a liderança do Grupo B. Com informações do Motoclube de São Luís, Marcelo Rodrigues para a Rádio Mirante AM. Aí o grande Marcelo, muito obrigado, craque Marcelo, nessa nossa parceria. Então, moçada, é o seguinte, Moto e Maranhão Atlético Clube vai pegar fogo, é no Nhozinho Santos, nesta quarta-feira, 19 horas, você acompanha também aqui no canal, porque nós estaremos fazendo uma transmissão simultânea. Eu estarei na Princesa da Baixada Maranhense, lá no Estádio Costa Rodrigues, para transmitir, a partir das 18 horas, para transmitir Sampaio Corrêa e PAC, e no Nhozinho Santos também as emoções para o Maremoto, sensacional, tudo isso você acompanha aqui no nosso canal. E aqui o Wallace Brito, vamos convocar o nosso Wallace para falar do Maranhão Atlético Clube, não teve lá muito tempo para trabalhar, jogadores ficaram desgastados depois do confronto, a vitória diante do Cordino, e que vitória do Maranhão diante do Cordino. Wallace Brito, nos traga as informações aí do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão Atlético Clube tem mais um desafio pela frente no campeonato estadual. Nesta quarta-feira, enfrenta o Moto Clube, no famoso clássico Maremoto, válido pela terceira rodada do Campeonato Maranhense. Após conquistar classificação na última partida em vitória contra o Cordino, no último domingo, o clube agora quer a liderança do Grupo B. Hoje, o Maranhão está com 6 pontos conquistados e faz a melhor campanha no geral do Campeonato Maranhense. Lidera de forma isolada o Grupo B, mas quer mais uma vitória ou pelo menos um empate para garantir essa primeira colocação, que representaria, é claro, uma vantagem de poder mandar o jogo na semifinal. Se de repente o MAC encara uma equipe do interior na semifinal do primeiro turno do Campeonato Maranhense, o time não precisa viajar, porque vai ter o mando de campo. Os atletas realizaram o último trabalho nesta terça-feira. E na oportunidade, o técnico Zé Augusto realizou uma atividade leve, o famoso rachão entre os atletas. Ele não quis uma atividade um pouco mais intensa porque, é claro, muitos atletas estão com desgaste muscular. O time realizou uma viagem desgastante para a Barra do Corda, o jogo lá foi pegado, como costuma ser, então a comissão técnica optou por uma atividade com uma intensidade bem menor. E já sobre esse jogo diante da equipe do Moto, o técnico Zé Augusto fala aqui no microfone Mirante sobre a projeção para este duelo e sinaliza mudanças na equipe. Também primeiro é de vencer, né? É um clássico, então a gente tem que ter pensamento sempre de vitória, independente, respeitando o adversário, porque o adversário é um grande, é um adversário que tem camisa, tem tradição, então a gente respeita, mas a gente tem que estar em campo também, o Marco também é grande, o meu pensamento é de vencer. Agora, a gente vai conversar com os atletas agora, hoje, né? E hoje vem o cansaço do jogo, da viagem, a viagem foi desgastante, principalmente a ida, né? Nós saímos 8h30 daqui, chegamos às quase 6 horas da tarde em Barra do Corda, o jogo foi muito corrido e o cansaço vem hoje, a gente vai conversar com os atletas hoje, amanhã também é os mesmos relacionados, mas pode haver mudança sim, né? Alguns jogadores também passaram antes, estão desgastados, né? O Wander com 2 cartões amarelos também, alguns jogadores como o Leone, o próprio Moisés, o Cavi, alguns jogadores ainda com cansaço, e nós vamos tentar ver isso amanhã para a gente definir qual a equipe que entra em campo. Aí a palavra do técnico Zé Augusto, sinalizando, portanto, mudanças.
No meio-campo, por exemplo, como ele falou, o Wander está pendurado, tem 2 cartões amarelos. Então, se de repente ele entra em campo nesse jogo contra o Moto e leva um amarelo, ele perde a partida da semifinal do Campeonato Maranhense. Então, provavelmente ele vai ser poupado na partida desta quarta-feira. Alguns outros jogadores também podem ser poupados visando a semifinal do Campeonato Estadual. Nesse último trabalho, nessa terça-feira, ele não deu nenhuma pinta da escalação que deve colocar em campo. Então, a definição do time titular acontece momentos antes da partida começar. Muito bem, grande Wallace Brito, muito obrigado aí pela sua participação. É isso do Maranhão Atlético Clube. Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Compartilhe, deixe os seus comentários aqui para participar do Fala Galera. Nosso próximo contato é da Princesa da Baixada Maranhense. Estarei daqui a pouquinho em Pinheiro, para Sampaio Corrêa e Pinheiro Atlético Clube. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.